Petrobras caiu abaixo dos R$ 30. E a pergunta que fica é uma grande oportunidade? Até onde vai essa queda? As ações poderão pagar bons dividendos? O que está acontecendo, afinal de contas, com as ações de Petrobras? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E no momento da gravação desse vídeo, a Bolsa de Valores deu uma corrigida, uma pequena queda. Eu fiz um vídeo anteriormente falando que nós podemos, por alguns motivos, esperar a correção da Bolsa com mais força. Mas o tema aqui é relacionado à Petrobras. A queda do Ibovespa foi de apenas 0,4%. E o grande motivo foi a queda da Petrobras, que afundou com o petróleo, mas não apenas isso de forma isolada. Contribuiu também para a queda do Ibovespa, a queda das ações do Banco do Brasil, que não para de cair. O Banco do Brasil não para de cair, a 22,35 nesse momento. Desde o seu topo próximo de R$ 30, já temos uma queda acumulada de 25%. Muita coisa, muita coisa. Então você soma queda do Banco do Brasil mais Petrobras, uma pequena queda no Ibovespa, apesar da alta de outras ações. A queda de Petrobras foi de quase 3%. E quais foram os motivos? Primeiro, o recuo do petróleo, após notícias de que a Arábia Saudita pretende acelerar a oferta, ou seja, aumentar a produção de petróleo. Se eu aumento a produção e a demanda permanece constante, pela lei da oferta e da demanda, eu preciso ter uma queda de preço. Só que não necessariamente isso vai acontecer. Acontece que o mercado é feito de expectativas. A simples expectativa de que algo vai acontecer já gera preço no presente. É o que eu costumo dizer. Se a humanidade for capaz de criar uma máquina que preveja com precisão o preço do petróleo, de commodities no geral, na verdade, os investidores vão adicionar aquele preço previsto no presente, irão comprar o ativo naquele momento, logo, o preço do futuro vai estar no presente, logo o futuro será incerto novamente. Então é assim que funciona. O mercado é necessariamente especulativo, não porque o mercado é um malvadão nesse sentido, mas porque o homem, o ser humano é especulativo. Há uma necessidade natural de previsões. Em estado de natureza, constantemente o homem precisava fazer previsões para não ser predado. Simples assim. Isso se reflete no momento atual, já que a tecnologia, a modernidade, avançou no ritmo mais acelerado que o avanço do nosso cérebro. Mas o tema do vídeo não é esse, só para você entender por que tudo isso acontece no mercado financeiro. E quando a gente vem para o gráfico de preços do petróleo, que é o Brent, nós verificamos o seguinte. O Brent, ele acabou caindo um pouco ontem, hoje está subindo um pouquinho, e fica aqui na casa dos $65 o barril. Esse preço foi praticado em 2019, praticado também com proximidade em 2021, e você vai notar que é basicamente um preço médio do petróleo atualmente. De tal modo que, abaixo desse preço, nós temos uma regressão provável no futuro à média. A garantia de que o petróleo vai cair muito abaixo disso não há. Olha o que aconteceu aqui, ó, nesse movimento de coronavírus. Mas a recuperação foi bem rápida. Então não espere que chegamos no fundo do poço das ações da Petrobras, porque ela vai acompanhar o petróleo. Entenda, empresa de commodity acompanha o preço da commodity. É simples assim, porque o mercado espera que o resultado da empresa seja alto quando a commodity está subindo e que seja baixo quando ela está caindo. O papel do investidor que quer seguir comprando ações de commodities é entender que ele só pode acumular essas ações aqui nas quedas, especialmente abaixo do preço médio da commodity, ou esperar mais um pouco, se ele quiser esperar mais um pouco, porque se ele comprar nessas altas, é muito provável que ele vá perder dinheiro, apesar dos altos dividendos que essas empresas conseguem entregar nesses momentos. Quem não se lembra do dividendo de R$ 14 por ação da Vale quando nós tivemos o breve boom de commodities pós-pandemia pela injeção de liquidez para evitar recessões? Em razão da queda internacional do preço do petróleo, a Petrobras reduziu em 5,6% os preços da gasolina para as distribuidoras. Isso vai gerar um impacto ruim de curto prazo na Petrobras, nos seus resultados. Mas o mercado já esperava isso, afinal de contas, a Petrobras, por mais que não siga a paridade de preços internacional, em algum momento ela faz o reajustamento. Então isso aqui é inevitável. Mas é um outro aspecto negativo. Então você tem o petróleo sendo volátil, você tem a redução interna dos preços para as distribuidoras, você tem ainda essa notícia de que a Moody's,
agência de rating, rebaixou perspectiva de crédito para a Petrobras, mas não que ela rebaixou o rating, a perspectiva, ou seja, a projeção saiu de positiva para estável, só isso. Mas isso é suficiente para gerar um pouco de volatilidade nas ações. Ainda tivemos o seguinte: governo mira petróleo e nova conta pode custar caro à Petrobras. O que é isso? Para tentar alcançar o necessário déficit primário, que é um dos componentes do tripé macroeconômico, só para lembrar, meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário, o governo está buscando IOF e agora atacando eventualmente o setor de petróleo. Medidas como venda antecipada do petróleo da União, etc e tal, busca 15 bilhões de reais, 2 bilhões com arrecadação com a exploração de petróleo que pertence à União no campo Jubarte, mais 2 bilhões aqui, 1 bilhão, 150 milhões. Eu não vou ficar detalhando isso aqui, que não importa. O que acontece é o seguinte: o governo está indo atrás do setor de petróleo para arrecadar mais. E isso impacta não só a Petrobras, o setor como um todo. E qualquer tipo de aumento de arrecadação do governo significa o quê? Extração de riqueza da sociedade, especialmente desse setor, impactando nas ações. E como aqui avalia a XP, uma das medidas poderia reduzir o rendimento do fluxo de caixa livre para os acionistas da Petrobras em aproximadamente 1 ponto percentual. Então, isso significa o quê? Menores dividendos. E aí o mercado precisa ajustar isso, fazendo as ações caírem. Afinal, pessoal, vamos lá. Como que é determinado o dividendo da Petrobras? Segundo a sua política de dividendos, que diz o seguinte, que o dividendo que será pago, ele será de 45% do fluxo de caixa livre operacional. Se eu tenho um fluxo de caixa livre operacional inferior por conta de medidas tributárias da União, eu tenho um dividendo menor, então isso impacta as ações. O BTG também avalia como negativo esse tipo de instrumento que o governo quer utilizar, obviamente. Então é risco regulatório se acentuando. E a gente sabe que o governo precisa fechar a conta no azul, pelo menos superávit primário, porque isso seria um problema, principalmente pensando em ano de eleições, que é o ano que vem, que provavelmente será um ano de muita volatilidade. Ano de eleição é ano de muita volatilidade, especialmente em estatais. Petrobras e Banco do Brasil, especialmente. E o mercado já começa a bater um pouquinho, vendo aí alguns sinais de intervenção do governo em estatais, especialmente para conseguir aumentar a arrecadação, e entendendo que o risco regulatório está se acentuando. Diante disso tudo, e também do fato de que o petróleo deve ficar aqui em 65 dólares o barril, o BTG reduziu o preço-alvo, estava em R$58, estava bastante, foi para 44, mas ainda a recomendação é de compra. Eles esperam um dividend yield de 12%. Olha, nos preços atuais até dá, mas até os 35, que é o nosso preço teto, e deixamos a nossa planilha de preço teto lá na comunidade FMI, link aqui embaixo, até 35 a gente chega em 10%. 12% a 30, 29 como está agora, desde que o barril não caia muito abaixo. Se ele afundar abaixo de 60, aí a perspectiva muda. Faz parte. A empresa é um organismo dinâmico. Assim como o mercado não pôde minimamente prever os grandes impactos no lucro líquido do Banco do Brasil, basta o jogo virar aqui no petróleo por longos períodos para isso aqui mudar. Então esteja ciente disso. Por isso a necessidade de não sair comprando loucamente. Vá com calma, vai devagar. O mercado é muito volátil. As incertezas pairam o tempo inteiro. É assim que funciona, ainda mais no Brasil, que é um mercado muito instável. Ainda se espera uma dívida líquida sobre EBITDA em 1,5 vezes, o que é saudável, podendo pagar aí um dividendo bacana. Existe o dividendo mínimo de 4 bilhões de dólares. Beleza, é isso. Mas Luan, me diz uma coisa, é oportunidade? Olha, abaixo dos 30, na minha visão, sim. Mas vá com calma, porque como eu disse, pode continuar caindo, com o petróleo caindo, e principalmente a gente não sabe o que de fato será implementado pelo governo. E, de acordo com essa implementação, qual será o impacto na Petrobras. E aí, geralmente, quando o mercado tem essa incerteza dos reais impactos, quando esses impactos são consideráveis, o mercado ele é muito mais agressivo nas cotações, porque ele bate antes e pensa depois. Então veja que, basicamente, nós temos risco regulatório e temos aqui petróleo caindo, mas já abaixo da média histórica. Os dividendos de Petrobras ainda devem permanecer, porque a empresa está saudável e é assim que vê o BTG Pactual e outras casas de análise também. E por conta de toda essa queda, as ações finalmente voltaram a negociar abaixo do valor patrimonial da ação, algo que já fazia algum tempo que a gente não via aqui em Petrobras. Petrobras é a segunda maior posição da minha carteira de ações, atrás apenas de Sanepar. Maiores detalhes e movimentos que eu faço na minha carteira eu deixo em um link disponível aos membros da comunidade FMI e também carteira Mirai. E hoje minha posição
é de 7.500 ações, a um preço médio de 30,38. Não pretendo aumentar a posição agora, porque já é a menor posição, mas se as ações derreterem lá para 26, 25, aí sim, que aí vai valer a pena abaixar esse preço médio, e quanto mais eu abaixo o preço médio e a empresa permanece com a saúde financeira tudo ok, eu estou aumentando a minha expectativa de retorno a longo prazo. A longo prazo. É assim que você tem que pensar. E de novo, no ano, as ações estão caindo 20%, uma queda expressiva. Pode cair mais? Pode cair mais. A gente não sabe, mas eu continuo sustentando que é muito provável que, exceto por maluquices governamentais, no ano de 2026 a gente vai ter um bom desempenho de Petrobras, Klabin, Vale, pela simples regressão às médias. Só isso, nada mais. Lembrando que, se você é investidor de bolsa de valores, ainda que os dividendos sejam isentos, você precisa declarar esses dividendos, a posição acionária e tudo mais. E o prazo acabou, mas você pode retificar, você pode entregar com atraso, é até preferível do que simplesmente não entregar e poder ter o seu CPF bloqueado, ter problemas de multa com a Receita Federal. Mas para isso você pode resolver esse problema rapidamente com o aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3. Então tem essa segurança da indicação da B3 e por meio desse aplicativo, com o seu celular, você vai fazer a declaração do imposto de renda em menos de 5 minutos. Sim, menos de 5 minutos. Além do que, você tem a ferramenta de cálculo automático do imposto de renda a pagar, com ações, fundos imobiliários, opções, algo que não está abrangido no Revar do governo. Então teste o Grana, para baixar de graça, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, mas para acessar todo esse ferramental, cálculo automático do imposto e principalmente a declaração automática do imposto de renda em menos de 5 minutos, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos e o melhor, com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto. Aproveite, o desconto é por tempo limitado. De novo, o link aqui embaixo. Vamos então aos últimos comentários do YouTube. Olha os fakes aqui, os bots. A gente tenta, mas não dá. O YouTube não consegue se assegurar contra isso. Banco do Brasil já foi esperto e caiu antes de todo mundo. Sacanagem. Quando você falou que a Cosan estava cara depois de cair de 25 para os 15, eu não acreditei. Agora estou sofrendo essa agonia. Meu amigo, faz parte. Faz parte. A gente vai aprendendo com o tempo. Estou esperando o Banco do Brasil a R$19,90. Olha, gostei disso aqui, R$19,90. Eu também. A R$19,90, como minha posição agora é menor, eu acho que vou aumentar. Para isso você tem que ser o quê? Membro da comunidade para ficar ciente. No início de 2020, meu assessor da XP falou que até o final do ano a bolsa estaria em 180 mil pontos. Com que fundamento? Cuidado com previsão de bolsa, previsão macroeconômica. Não teve aquele meme do economista-chefe da XP dizendo: dificilmente em 2024 a gente vai ver o dólar acima de R$6. Foi para 6,30. Tô esperando até hoje. Eu também. Agora, o que acontece? Bolsa disparar é bom para quem já comprou muito, tá bem comprado, né? Agora, para quem tá acumulando, que é a maioria de vocês, não é uma boa ideia. Então deixa ficar aí pairando 130 ou até cair um pouco mais. Aprenda a escrever com esse sorriso de canto de boca. Puro demônio. É que eu vejo muita gente falando iminente e eminente do jeito errado. Precisa cair, não estou conseguindo aportar. Exatamente. A maioria de vocês passa por isso. A XP quebrou mais iniciantes que o jogo do Tigrinho. Aí eu não sei. Teria que fazer um estudo detalhado disso. E aqui em cima eu vou deixar o meu último vídeo onde eu mostro os principais motivos da provável queda mais forte da Bolsa de Valores.